Um fato, se você clicou nesse vídeo, obviamente é porque a tua curiosidade aguçou e te levou ao clique. Beleza, então a primeira coisa que eu tenho que falar aqui é sobre o elefante na sala. O canal ele foi criado aqui com o intuito de falar de questões filosóficas, sem, obviamente, usar os livros e os grandes pensadores, de maneira livre. E aí muita gente vai refutar isso por uma questão acadêmica, vai dizer que eu deveria estudar filosofia para poder falar de filosofia. Aí por isso que, para amenizar isso, eu sempre comentei que também falaria de espiritualidade sem dogma. Ou seja, eu tenho fé, eu acredito em Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, mas eu não creio nas coisas dogmáticas da igreja. Tampouco sou contra as igrejas. Não, muito pelo contrário. Eu creio que uma sociedade sem religião ou sem fé seria muito pior. E outra é que eu traço paralelos do cotidiano, coisas que eu vi, observo, e creio fortemente que com quase 40 anos de idade eu tenho uma certa base, afinal desde os 11 eu trabalho. E aí, o mais engraçado, quando eu faço vídeos de pensamentos, vídeos de alcunha para melhorar o que vocês pensam e até mesmo o que eu penso a respeito da vida, pois eu falo coisas e depois eu assisto para ver se eu não mudo de ideia com o tempo. E é óbvio que tem coisas aqui do canal que vão envelhecer como vinho, outras vão envelhecer como leite. É fato, assim é a vida, são ciclos. Nem sempre a gente vai pensar igual até o fim da vida. E o que eu vejo é que a cada 7 anos existem mudanças muito contundentes no mundo, não só aqui. Mas aí o que eu tenho que comentar? Se eu faço vídeos para vocês aqui falando de coisas legais, coisas de cunho, algumas pessoais, mas sem revelar tudo da minha vida, obviamente. Mas coisas de vivência, de quem tem uma experiência de vida. E de quem vê as coisas, obviamente, pela sua ótica. Afinal, eu não tenho a obrigação de pensar que nem vocês aí do outro lado. Mas é óbvio que quando eu consigo ler os comentários, quando um vídeo meu não explode com um monte de comentários, e aí eu consigo ler pelo menos, sei lá, 100, 200 em algum momento, e não agora como no último vídeo aí que eu lancei, que tem, sei lá, 1000 e poucos comentários. Daqui a pouco vai chegar a 2000 comentários. O que é óbvio, eu fico grato. Mas se eu faço um conteúdo de valor aqui, por ter o meu rosto, que é o de uma pessoa totalmente desconhecida, ninguém dá importância. Mas aí quando eu coloco na capa pseudo-celebridades ou celebridades da internet, e eu falo pseudo porque algumas pessoas têm notório reconhecimento, outras pessoas têm a sua bolha, seu nicho, assim como eu estou tentando criar o meu nicho, a minha bolha aqui. E aí o que eu reparo? Quando eu faço conteúdo de valor, pouca entrega, pouco clique, pouco reconhecimento. Às vezes... Mas é engraçado que nesses vídeos onde eu tô lá, só eu, cara limpa, a minha alcunha e a minha linha de pensamento, sempre comentário saudável lá. Porém é baixo engajamento. Agora, quando eu venho falar de um conteúdo que a única coisa que eu pensei é, poxa, eu vou falar disso porque eu não vi ninguém falando. Aí o vídeo explode. Só que daí as pessoas pegam um pequeno recorte meu, de algumas frases que eu largo, muito mais com um pequeno esboço, como se fosse um título do que viria a ser o meu pensamento para valer, mas aí eu lapido as coisas com um pensamento em árvore, né? Ou seja, eu vou para um lado, mas retorno para o tronco, vou para o lado e retorno para o tronco, para quem não sabe a definição do que isso é. E aí o pessoal vai lá e critica, senta a borracha no cara. Aí dizem, um boçal, enfim, uma série de críticas que eu li até achei muito curioso e dei risada, né? Afinal, perguntem a quem convive comigo para identificar se eu sou mesmo isso que vocês criticam. Na verdade, eu creio que isso está muito mais dentro do coração raivoso de vocês do que de fato dentro da minha cabeça ou do meu coração. O viés da negatividade na nossa biologia. Vamos lá, o ser humano, antes de ter toda essa tecnologia e a comodidade que nós temos no atual momento, o que ele tinha que pensar dia e noite? Principalmente o coletivo. Quando haviam famílias em cavernas, por exemplo. O homem tinha que sair para proteger a sua família e trazer alimento. A mulher, em geral, a maioria dos casos, porque, óbvio, não temos ainda estudos dizendo que haviam mulheres naquela época que eram... Enfim, que também gostavam de mulheres. E que elas fossem junto à caça. Eu nem sei se naquela época era permitido daí ter o lado feminino junto à caça. Mas havia dentro da caverna. Dada essa informação, nós tínhamos preocupações contundentes de sobrevivência. Nós tínhamos preocupações de não dormir no frio e no relento, procurar abrigo, buscar por mecanismos de defesa, água, fonte de água limpa. Então nós tínhamos preocupações intrínsecas à sobrevivência. E nós não podíamos o tempo inteiro prestar atenção em flores, no belo. Então era o tempo todo, isso de 10 mil anos para trás, tá, pessoal? Não é uma coisa tão longínqua assim da gente. Tudo bem que o homem está muito mais moderno nas civilizações mais antigas, como a chinesa, há 30, 20 mil anos atrás. Então já era lá, naqueles pontos, naqueles locais, uma civilização muito mais próxima do que nós temos agora. Porém, isso não era disseminado em todo o planeta.
Isso basta vocês falarem com antropólogos e outros estudiosos e vocês vão ver. Tem fatos e evidências quanto a isso. Esse nosso espírito belicoso e guerreiro, ele ainda existe, ele ainda está presente. Só que hoje, obviamente, devido ao conforto e a muitos comodismos, a gente amenizou isso. Porém, o que eu acho muito interessante é, se eu abordo coisas legais e com um coraçãozinho quentinho aqui, pouco clique, pouco engajamento. Quando eu tenho que abordar coisas como se fosse um canal de fofoca, falando de brigas de celebridades ou pseudo-celebridades, aí eu tenho engajamento. Porém também alguns discursos odiosos de pessoas que nem me conhecem e que não prestam atenção para os outros conteúdos que são ricos aqui. Moral da história, o que vale para a maioria das pessoas? A fofoca ela é mais interessante do que uma conversa de profundidade, do que algo prazeroso e que talvez vai te fazer refletir a coisas melhores. E que talvez tu vai sair daqui pensando diferente. Não significa que eu tô aqui para enviesar opiniões. Ou seja, trazer para vocês um espectro de um pensamento na política ou na economia cristalizado. Não, é de forma livre. Mas o que eu recebo? Pancadas e julgamento. Normal, é do ser humano, é do jogo. Mas o que eu vejo é gente espumando pela boca a raiva de ver uma pessoa com uma opinião diferente e que nem sempre quer dizer que essa pessoa não vai concordar contigo em 90% das coisas. É apenas, às vezes, em uma frase que soa mal no teu ouvido, que daí faz tu ter um julgamento de que, esse cara que tá falando aí não presta. Será mesmo? Tu já olhou outros vídeos meus aí, outras playlists, pra realmente ter embasado que eu sou o cara cretino ou o cara que não presta aqui? Parabéns! Esse ponto que eu vou abordar agora é o que vai trazer dor no coração de alguns. Evoluir dói, fofocar distrai e é mais prazeroso. E aqui entra o ponto que eu já abordei antes. Quando a gente está falando de um cientista, uma treta entre um cientista e uma, digamos, professora da teoria da conspiração, ou uma propagadora de teorias da conspiração que às vezes usa seus sonhos como base para algumas teorias. E quando eu falo, por exemplo, do porquê de um luto no meio de um programa de entretenimento ao qual eu nem acompanho, e muita gente daí aponta o dedo dizendo, se tu não acompanha, tu não pode falar. Perfeito. Até parece que todo mundo fica às 24 horas olhando aquele programa imbecil. Mas aí, quando eu venho aqui com conteúdo de profundidade, onde realmente vai te fazer pensar alguma coisa e talvez, quem sabe, evoluir, aí eu sou totalmente ignorado. Aí basta a gente olhar para os números. Todo o conteúdo que eu tenho aqui de profundidade, poucas visualizações. Mas quem realmente presta atenção e olha de ponta a ponta, engaja e fica no canal. Claro que eles não assistem a todos os vídeos. Quiçá, o primeiro inscrito que eu tive aqui no canal, eu tenho o contato dele. E a gente troca uma baita ideia. E ele já tem um convite estendido aqui, onde ele aparecer nesse canal. E ele também pretende ter um canal, que é de alcunha filosófica. Quem sabe? As pessoas com as suas mentes cristalizadas aí não estão perdendo a oportunidade de ouvir um cara incrível com o que ele tem a passar. Tudo por julgamento. Tudo por olhar, às vezes, um único vídeo e pegar só aquela informação e dizer que daquela coluna que a pessoa viu, a construção inteira, a obra inteira do cara não presta. Aí a gente vê mais um problema social. A engrenagem do clickbait é o algoritmo versus a alma. E aqui fica uma reflexão bem interessante para todos vocês aí. Quando vocês vão no fast food, o que vocês estão buscando? Nutrição? Não. Vocês estão procurando uma comida de sabor, de ultra sabor, ultra palatável, que vai saciar de vocês, vai liberar algumas substâncias no corpo de vocês que vai trazer prazer. É isso que vocês estão buscando, prazer imediato. Porque comer uma comida saudável, ela exige tempo de preparo e também exige mastigação, mentalização sobre aquilo. Porque vocês podem perceber que toda a comida do mundo, toda a comida gerada pelo solo ou pela caça, ela não tem esses super sabores, esse super paladar. Toda a comida da natureza ela é mais natural, tem um sabor ameno. Toda a comida ultraprocessada ela tem hipersabor, porém, geralmente ela foge do que é nutritivo. Aí a mesma coisa nós temos para pensar a respeito de rede social. E isso aqui não deixa de ser uma rede social. Eu tô aqui me expondo. Vocês aí do outro lado clicam para buscar algum conteúdo. Muitos deles não são ricos. Mas aí todo o meu conteúdo rico é ignorado. Já o meu conteúdo imbecil, que eu mesmo julgo um conteúdo ruim, não é aquilo ali que eu gosto de fazer. Não é ficar falando de treta dos outros que vai melhorar a minha vida ou a tua. Só que eu sei, se eu não fizer isso aí, as pessoas não chegam até mim. Elas não vão conhecer esse cara que está aqui nessa luz estranha. Justamente para chamar a tua atenção. Então, de que adianta se eu não fizer um pouco de cortina de fumaça, se eu não fizer alguma coisa para
alvoroçar e trazer vocês pela curiosidade, pelo fast food, pela comida super saborosa da treta, pela fofoca, a coisa que não vai edificar nada na vida de vocês. Vocês vão conhecer o resto do que eu tenho pra falar? Eu duvido que se eu não tivesse feito o que fiz, eu chegaria até vocês. Então, de alguma maneira, vocês têm que entender que isso aqui foi, sem querer, foi planejado. Claro que eu queria o engajamento, não vou ser hipócrita, mas o que eu queria de vocês é fazer um filtro agora. Porque eu já digo pra vocês claramente, se vocês estão aqui pra ver um canal de fofoca, igual muitos outros que tem aí e sobrevivem só de polêmica, cara, já cai fora agora daqui. Isso aqui não é um lugar pra ti. Agora, se tu tá aqui pra realmente buscar alguma coisa, que nem sempre tu vai conseguir em todos os vídeos. É óbvio, é que nem ir pra academia. Tem dias que tu não tá afim de ir pra academia. Tem dias que tu tá afim de ficar sentado no sofá, como eu muito bem faço. E sei que tô errado. Só que se tu não for lá e fizer um pouco de esforço, qual é a consequência do teu futuro? Não é uma vida com problemas de saúde? O sedentarismo, que é prazeroso agora, ele não vai te trazer um dolo a ponto de talvez tu não conseguir ou amarrar os tênis ou limpar a própria bunda quando sair do vaso? E sim, eu falo essas coisas até com um pouco de energia, acaba até tropeçando no português, porque de fato isso me irrita um pouco no ser humano. Conteúdo de profundidade não é valorizado. Conteúdo que te faz pensar não tem clique. Porque tem um idiota lá com a cara dele aparecendo que ninguém dá bola. Mas se tu bota as pseudo-celebridades, daí tu tem clique, aí tu tem like. E sempre quando tu tá falando de uma coisa chata, uma coisa que eu nem queria falar. E aí eu largo os meus 2 centavos e eu sou execrado. Mas eu tenho certeza que eu tenho muito mais pra contribuir pra vocês. Porém, não é todo o adulto que tá preparado pra essa conversa. Mas às vezes a gente fala com uma criança de 13 anos, já tá ali na adolescência, ela para te ouvir. Aí um adulto, uns caras já com tempo de vivência, eu falo homens e mulheres, esses não. Esses querem a coisa fútil, querem o escape, querem aquele momento de, agora minha caixa vai esvaziar. Não, pelo contrário, passa aquela ventania da treta e teus problemas aumentam. E agora eu convido vocês a fazerem parte do cavalo de Troia. E antes que vocês pensem em algo assustador, para quem é mais da antiga vai lembrar dos tais dos vírus. Mas, de fato, eu vou continuar fazendo isso. Hora ou outra eu vou continuar fazendo vídeos polêmicos. Motivo, eles são a isca. Eles são o clique que te leva ao vírus. Ele é o que te traz para um choque de realidade, onde agora, quem ficou aqui dos inscritos e está clicando nesse vídeo, e está vendo, talvez, o que para alguns seja um conteúdo de profundidade, e que para outros seja mais um motivo para me criticar, sem me conhecer de fato, tá aí agora. Desafio vocês a fazerem esse vídeo aqui ter um alcance maior do que aquele. Esse é um convite para que vocês, de fato, embarquem aqui e comecem a olhar vídeos anteriores e ver o daqui para frente, onde tem coisas que lá foram abordadas e que talvez eu vou ter que revitalizar aqui, mas que hora ou outra eu vou ter que fazer essa isca novamente, de falar de um assunto que eu não tô afim de falar, justamente para trazer pessoas. Sabe por quê? Eu tento ser um pescador aqui, de almas. Alguém que veio com a alcunha de falar de filosofia, mesmo sem ter a formação acadêmica sobre isso. Falar de terapia. Falar de coisas que melhoram o nosso bem-estar mental. Porque hoje o nosso maior problema como sociedade, não só no Brasil como no mundo, é um problema de falta de consciência, falta de empatia, falta de amor ao próximo, de verdade. E quando eu falo empatia, isso inclui os ensinamentos que a gente não teve em casa. Como eu já citei em outros vídeos aqui, vou falar rapidamente sobre. Os exemplos que eu tive em casa eram de pessoas ouvindo som alto, pessoas barulhentas, ruidosas, no sentido de barulho em excesso. E quando eu fui conhecer pessoas melhores sucedidas, eu vi o quanto elas são silenciosas. Sabe por quê? Porque elas param para refletir as coisas. Elas pensam sobre si mesmas, elas pensam sobre o que elas estão vendo. E elas conversam com outras pessoas, geralmente silenciosas. E geralmente uma a outra somam. Elas melhoram, elas evoluem. No sentido de que eu não estou aqui prometendo dizer para vocês que, fazendo parte do meu canal, vocês serão pessoas melhores. Não, isso vai depender de ti. Tu que deu o clique e veio parar aqui nesse vídeo. Ou em todos os outros onde eu falo besteira, ou todo o outro calhamaço de vídeos que a gente vê por aí que são ridículos. Que é puro clickbait. Então, eu fiz um vídeo que até não é clickbait. Eu falei lá sobre o assunto da treta entre pessoas. Aliás, eu tenho 2 vídeos assim. Um falando de 2 cientistas formados. O outro, um cientista formado e uma pessoa que fala sobre teoria da conspiração.
ponto. E esses vídeos são o que mais tem views. Ah, minto. Tem um outro que eu falo de uma participante do BBB. Mas tudo isso são o quê? São análises. É o que está na minha proposta aqui. Porém, eu faço isso não dando toda a informação sobre os aspectos dos fatos lá que aconteceram com as pessoas, porque eu não estava lá. E outra, quando eu falo, por exemplo, dessa última treta que virou uma briga judicial, que nós temos aí mais recente, tem coisas que, como eu não tenho acesso ao inteiro teor do conteúdo, como é que eu, que não sou advogado, nem juiz, vou ficar falando do caso? E vou ficar expondo detalhadamente coisas que eu nem sei se existem nos parágrafos das pessoas que estão lá mencionando que aquilo ali é um fato. As próprias pessoas envolvidas não podem citar o aspecto do que está lá. Não podem citar o inteiro teor. Quiçá eu, que sou um completo ninguém, um desconhecido, e que tem que ouvir opiniões de pessoas que nunca pagaram um boleto aqui da minha casa e que também não me conhecem num todo. Mas se eu não fizer essa isca, se eu não for o cara que vai lá e atiça um pouco as coisas, eu não consigo separar peixe de hiena, eu não consigo separar leão de elefante, eu não consigo analisar as coisas. Então assim, eu tenho que causar um certo barulho de alguma maneira para que vocês venham. E não tem como eu fazer isso sem que eu jogue uma cortina de fumaça nas coisas. E para quem não sabe, o canal não tem esse nome à toa. A cortina preta que é ao fundo, sim, ela é uma cortina blackout, justamente porque eu entendo um pouco de som também. Então eu tenho toda uma sala aqui que eu tento preparar ela para um isolamento acústico, e isso aqui nada mais é também do que um respaldo quanto a isso. É uma tentativa de atenuar para melhorar a qualidade do produto que vocês assistem. Mas o preto também, quando a gente estuda a paleta de cores e a representação do que ele passa, do que ele transmite, é cortina preta, para vocês agora, que espero que tenham chegado até aqui, significa profundidade. A cor preta é profundidade nas informações. No sentido de que eu não vou conseguir transmitir para vocês tudo o que está dentro da minha cabeça com vídeo de 5, 10, 15 minutos. Às vezes requer vídeos de 40, de 1 hora. E eu vou continuar fazendo vídeos assim. Como eu tenho um sobre 40 minutos de absurdos. Onde lá, uma das pessoas clicou, olhou o vídeo até o final e comentou: poxa, satisfeitíssima em ter conhecido esse canal. Infelizmente essa pessoa, pelo que eu vi, não retornou ao canal. Mas ela olhou um vídeo meu de profundidade. E ela olhou todos os 40 minutos. Agora eu digo a vocês estão preparados para ler um livro? Não. Vocês estão preparados para ligar a TV e assistir qualquer asneira. Eu espero que vocês me visitem mais vezes aqui para tentar pensar um pouco diferente. Eu não prometo que vocês vão melhorar, porque como eu já falei, isso depende de vocês. E olha a chuva comendo aí fora. Rio Grande do Sul, maio, voltamos a ver chuva. Mas o que eu prometo me esforçar a fazer aqui? Eu vou tentar dar o meu melhor. Sempre quando eu estiver no meu melhor momento, eu tentarei fazer conteúdos de profundidade. Mas eu já quero avisar vocês que volta e meia vai ter conteúdo de isca. Faz parte do jogo. Esse é o Cortina Preta. E eu espero ter vocês aqui por mais do que um vídeo. Gostaria muito que você desse um apoio olhando os links na descrição desse vídeo e procurando algumas informações, tanto de cursos e também, obviamente, o Pix para contribuir para este canal, para que o projeto se perpetue. Também fique com os outros vídeos que estão disponíveis para vocês agora.